Opa, deu uma parada ali no Messi. Alô, Voltou. alô. Conseguiu Boa- me ouvir, Messi? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Conseguiu ouvir a pergunta também? Não, repete, porque ela deu uma travada. Tá certo. Então, eu até esqueci de agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez. O canal fica sempre lisonjeado com a sua presença. O quadro é o Paulão no Obrigado. Grito. E a gente fica sempre muito feliz. Mestre, sobre os estrangeiros na capoeira, a sensação que eu tenho é que qualquer capoeirista no mundo, ele depende de ter um brasileiro como líder do grupo, né? Parece que isso se torna como se fosse algo padronizado hoje dentro da capoeira. Como é que o senhor enxerga os estrangeiros dentro da capoeira? Bom, pegando já a sua introdução, quando você falou que o estrangeiro depende de ter um brasileiro no comando, eu acho que a gente está finalizando esse ciclo. Eu estou aqui há 29 anos, então houve muito isso por causa da dependência. Eles estavam aprendendo, eles estavam pesquisando e realmente era necessário ter um mestre ou um professor brasileiro na sua coordenação para eles conseguirem desenvolver. Eu vejo que esse ciclo está terminando, eles estão adquirindo uma certa independência, que é normal, não é errado, certo? Se você observar, então eles vão adquirindo seus conhecimentos, pesquisando, crescendo na capoeira, e esse ciclo da dependência ou da supervisão de um mestre, além de estar hoje já quase terminando, também tem outros fatores que forçaram essa barra, né? Ou então que é, deram margem para que eles talvez não acreditassem algumas coisas erradas feitas, alguns erros dos próprios brasileiros também, não culpando ninguém, mas por infantilidade ou por inexperiência de ter uma coordenação, uma supervisão e organizar melhor. Alguns grupos ainda sobrevivem a esse tipo de conexão com os estrangeiros, mas eu estou sentindo que na grande maioria já está é, criando uma independência e eles andando com as próprias pernas, e, você está entendendo? E desenvolvendo a Sim. capoeira em seus países. Não é errado, não estou falando de coisa errada, estou falando de uma sinalização que ela está acontecendo. Mesmo no Brasil, você pode observar que estão se criando, se fundando vários grupos pequenos, justamente de pessoas que saem daqueles grupos considerados grupos grandes para fazer a sua independência. E aqui também já está começando esse novo ciclo e ia finalizando esse ciclo que foi de grande valia para os brasileiros e de grande valia para os estrangeiros. Se a gente for pegar um parâmetro próximo à sua fala e sua deixa, Messi, o Brasil é um país continental. Tipo, cabe a Europa dentro do Brasil. Então, se a gente for fragmentar dessa maneira, a capoeira, ela, como ela se apresenta, ela vem do recôncavo da Bahia, né? O que era do Isso. Rio não se apresenta mais, o que é de Pernambuco também não se apresenta mais. Então é do recôncavo da Bahia. E quantos mestres de capoeira, mestre, que tu conhece que nem a Salvador foi, né? Então, se a gente for fazer uma interlocução assim, é mais ou menos isso, né? A capoeira que a gente conhece veio do Recôncavo, se instalou em Salvador e dali foi para o mundo inteiro, né? Exatamente. As pessoas, você falou essa história de não foi a Bahia, porque a Bahia, para mim, é especial. Não é só a nível de pernada, de metodologia, de técnica, que as pessoas têm que ir na Bahia atrás. Não. Eu acho que tem que pegar a ancestralidade. A A Bahia energia, né? aquele axé que a gente chama na capoeira. O cara tá ali, ir no Pelourinho, ir numa roda, sabe? E ali no Mercado Modelo, sentir essa energia que ainda emana, sabe, em Salvador. Você está compreendendo? Não é a parte técnica. A coisa assim, é muito mais além do que a parte técnica. Eu acho que a Bahia ela é especial. É Sim. importante o capoeirista, o estrangeiro, o próprio brasileiro
Tem brasileiros que nunca foram na Bahia capoeiristas, que nunca foram na Bahia, cara. Tudo bem, joga capoeira, legal e tal, mas não dá para falar de Bahia, não dá para falar de capoeira profundamente se não for na Bahia. Essa é uma opinião particular. Você Sim. tem que ir na Bahia para sentir, aí você diz, puxa vida, é isso mesmo. Agora Sim. eu entendi um pouco mais a capoeira. E voltando a esse assunto da conexão, você vê as artes marciais, por exemplo. Aí no Brasil, o karatê, tem algum cara filiado a um mestre japonês lá no Japão? Tem algum Então, cara mestre, filiado ao judô lá no Japão? Talvez num começo existia isso. Mas hoje não tem. Talvez são poucos. mas mestre, Oi. desculpa cortar o senhor. Eu fiz karatê há algum tempinho também, né? Judô eu não fiz. Mas o karatê, as escolas mais tradicionais, para você pegar um Dan, para você pegar uma graduação, certificado, por isso que se torna caro. Você tem que, ou você vai ao Japão, ou você tem que trazer alguém do Japão. Por isso que as graduações tipo de Taekwondo, de Taekwondo, ou de karatê num nível maior, 3, 5 mil reais para você fazer aquele momento ali rápido para pegar um diploma, né? E, mas no geral não, no geral as pessoas ficam soltas mesmo. Pois é, mas eu justamente estou falando, eu não estou dizendo que vai acabar por inteiro. Você está entendendo? Sim. Mas que vai dar uma baixada. Já deu, aliás, essa baixada. Já é perceptível essa baixada da dependência, ou não dependência, não sei se é a palavra, se é o termo correto, mas da supervisão, vamos botar assim que fica mais elegante, da supervisão Sim. de um mestre brasileiro a um grupo no estrangeiro. Você está entendendo? Acabou de entrar aí o Axé, né, que é um mestre de capoeira agora do Capoeira Brasil lá nos Estados Unidos. Uma pessoa que ama. Eu tive o prazer de entrevistar ele e ele foi um negócio muito bonito que ele comentou que a arte marcial que representava o que ele era da capoeira, porque vem da mesma origem que ele é, né? Então é muito legal essa percepção. Peço vou dar só um axé aqui, um abraço a todo mundo que está assistindo. Mestre Muralha, muito obrigado por assistir, está sempre Muralha. acompanhando. Mestre Muralha, um Ferrugem, abraço. grande cantador. O Ferrugem é mestre, não sei se o Ferrugem é mestre ou é professor, contramestre do mestre Capixaba. A Bianca que Isso, está Ferrugem, acompanhando, tá o gente boa. axé. Né? É. A Bianca, grande capoeirista, o axé, mestre Marquinho, o Leandro também está assistindo, o Fiche Valdeci, mestre Pernambuco, o Thiago, obrigado também. Valdir, mestre Passa, que se não me engano está nos Estados Unidos também. Gente boa, é ele mesmo. O Orlando e o José Salles, obrigado a todo mundo que está vendo. Mestre, e você acha que em quanto tempo você acha que daqui a pouco um evento, um grupo vai ser tocado na Europa sozinho aí? Já está acontecendo, Cavalo. Já está acontecendo. Por isso que eu pedi para você a gente colocar esse tema, porque já está acontecendo, sabe? As pessoas, os estrangeiros já estão fazendo seus próprios eventos, estão estruturando seu próprio grupo, sabe? Estão colecionando conhecimentos e andando com as próprias pernas. Isso não está errado. Não está errado. Isso aí a gente veio para cá, para a Europa, para a gente ensinar aos estrangeiros a jogar capoeira. Nós não viemos aqui para escravizá-los. Nós viemos aqui para ensiná-los e deixar eles andarem com as próprias pernas. Se houver uma espontaneidade dele gostar do grupo ainda, ter um apego, ter um sentimento, gostar do mestre e a relação for boa, traz uma continuidade. Caso contrário, se essa relação não tiver mais, né, aquele mesmo intuito e tudo mais, sai, entendeu? Sai da história, ele vai com as próprias pernas. É bom para a capoeira. A gente não pode pegar esse tipo de sinalização que eu estou sentindo e nós estamos vendo como uma coisa errada, não. Perfeito. O mestre Muralha comentou que nos Estados Unidos também já tem bastante grupo assim, dessa maneira já. Pois é, então ele está lá, o mestre Muralha sabe.
Mestre Muralha é um capoeirista experiente, sabe, de visão, e está lá nos Estados Unidos, então já percebe isso. Por quê? É da natureza. Era o que a gente não fez um projeto. A gente não projetou isso. Eu vou lá no estrangeiro ensinar capoeira, eles vão sair. Não. Mas isso já estava escrito. Só que a gente não percebia no momento da empolgação, no momento do crescimento, da evolução da capoeira na Europa, nos Estados Unidos, etc. Entendeu? Mas isso é bom. A gente não pode, eu falo sempre, não pode pegar como uma coisa negativa. Sim. Mas em relação... aconteceu parece que aconteceu um evento na Alemanha há pouco tempo. É uma pessoa que eu tenho um carinho, uma fonte também que não fica de se me diz. Comentou que teve um evento na Europa agora com música, só música eletrônica, sem charanga, sem nada. Esse tipo de coisa, para a questão da energia da roda, diferente. Você dá uma aula e botar um som ali na hora da aula, né? Sim. Mas em campeonato, roda, evento, será que os estrangeiros eles estão preparados para entender essa questão ancestral? Apesar que tem muito brasileiro também que não entende, né? Mas esses princípios básicos, eles podem se perder ou não, no seu ponto de vista? Depende da escola e do objetivo desse professor ou desse líder. Isso depende. Sim. Se ele teve boa escola e se ele estudou bem, se ele aprendeu profundamente a capoeira, eu acho que não se perde, sabe? E se ele vai levar uma roda no som de CD ou, sei lá, de Spotify, cantando por aí as músicas, prefere não tocar, aí a gente já não pode, sabe, Cavalo, de um fato isolado, usa isso como exemplo, porque a capoeira em 150 países, se tem um país ali onde um cara, no lugar de fazer a roda com berimbau, ele faz a roda com música mecânica, mas, sabe, não é isso, a não ser que assim, lá na Alemanha está usando, lá na França está usando, lá em Portugal está usando, aí se é uma coisa que realmente tem sabe, mais gente está se tornando tradição? Está se aí tornando outra. Mas um fato isolado, eu sempre digo, a gente não pode utilizar como exemplo. Fato isolado, a gente está no Brasil, aí basta. Irmão, no Brasil, na terra da capoeira, a gente tem cada aberração que é brincadeira. Entendeu? A gente tem cada aberração que é brincadeira. Eu vi um vídeo agora, só botando um parênteses, me mandaram um vídeo agora, um mestre, eu nem conheço, dando uma corda para um cara, ele de bermuda, o outro de calça, no meio do quintal. No churrasco. Num churrasco. Acho que tu viu também, né? Eu postei esse vídeo, eu só deixei embaçado porque eu não conheço a pessoa, né? Então eu não vou usar a imagem da pessoa. Mas então triste, né? Você vê o ponto que se chegou aí, tocou um surdo, nada contra o surdo. O outro tocou um pandeiro. Mas a bomba. E fez aquela confusão toda, disse, porque essa corda aqui você pode usar onde você quiser. Claro que ele pode usar onde ele quiser. Mas. Pode botar até no braço, né? Pode, até no pescoço e jogar no telhado também, se ele quiser. Né? Se possível, faça isso, né? Meu Deus do céu. Você viu então, você vê no nosso próprio país, onde Aí, por exemplo, agora eu faço uma pergunta. Aí um estrangeiro vê um vídeo desse que viralizou. O que é que ele vai pensar? Sim. Pô, mestre, mas o senhor falou que a graduação tinha que fazer um batizado, uma cerimônia, não pode. Aí como é que tu responde? Tô maluco. Eu não conheço, não. Pois é. A gente tem que dar uma resposta bem pesada, né? Então, Sim. Eu acho que, como esse que aconteceu e outros aí no Brasil, essa coisa da graduação, que a gente já bateu nesse assunto várias vezes, esse assunto vai ficar sempre em evidência em todas as artes marciais, eu já vi no jiu-jitsu também, né? Então, é uma coisa... É o homem, né? É o ser humano. É o ser humano. Exato, eu já ia falar, você fechou agora. É o ser humano, cara. Não é a arte marcial, não é a capoeira, não é o jiu-jitsu, não é o karatê, não é o taekwondo, não é o futebol, não é. É o ser humano.
sabe? Às vezes ele quer avançar uma fila, às vezes ele quer aparecer, às vezes ele quer, sei lá, ele quer um espaço, aí de uma certa forma ele usa maneiras estranhas, bizarras para fazer. Ele não quer, acho que ele perdeu muito tempo lá atrás, porque a construção, ela é lá atrás. Sim. A construção é lá atrás. Aí parece que chegou o tempo, por exemplo, a gente tem agora essa globalização de comunicação. Aí você está aí em Santa Catarina e eu estou aqui na Hungria, no leste europeu. Nós estamos a quase 14 mil quilômetros de distância. E nós estamos nos se comunicando, nós estamos nos vendo, batendo um papo aqui sobre capoeira, né? E agora essa ferramenta dá chance para todo mundo dizer o que quiser, pô. Claro que tem uns dizeres que têm consequências, né? Tem outros que viram memes, tem outros que viram piada, tem outros que viram isso e aquilo outro. Mas é basicamente isso. Esse vídeo mesmo que o senhor comentou, eu fiz essa publicação e eu vi ali, tipo, dos 40, 50 comentários que tem, mais da metade é perguntando se realmente aquilo aconteceu, porque não dá para acreditar. Será que isso é real mesmo? Porque ficou tão bizarro, né, Cavalo? Foi tão bizarro que a gente disse, pô, será que os caras estão de piada, fazendo humor com a nossa capoeira, ou aquilo ali é verdade? Quer dizer... Mas também tem um parênteses, né, mestre? Já aconteceu, o professor Paradinho, não sei se você conhece, que é do interior de São Paulo, ele é um historiador, enfim. Ele viu esse vídeo e conversou comigo e falou, Cavalo, mas olha só, sem parar para pensar, até na época do senhor mesmo, né? Na época ali do Senzala, óbvio, né? Você vê uma construção da primeira turma do Senzala. Mas o Senzala, ele colocar, pode ser que eu esteja enganado e qualquer coisa já estou me retratando aqui. O mestre Itamar comentou em algum vídeo que eu vi, falando que os caras colocavam aqui a corda vermelha exatamente para destacar, né, na calça e para falar que você era professor. E era isso. O professor é quem está dando aula. Você não tinha essa ideia de graduação que a gente tem hoje, né? Mas muitos mestres daquela época se tornaram mestres, né? E levaram o título de mestre carregados sem ter feito absolutamente nada do que prega hoje. Beleza, exemplo tranquilo. Tem mestres famosos que chegam pro cara no meio da roda, agora você é mestre e dane-se. Eu já vi um vídeo de um mestre, depois eu falo contigo em particular. Pode falar. No caso que você citou aí do Grupo Senzala, volte lá nos anos 60, cara. É outra coisa, é outra pegada. Não, peraí. Aí você, por exemplo, hoje as escolas, elas estão mais estruturadas. Sim. Hoje existe uma metodologia. É a construção do que foi lá atrás, né? Aquilo ali foi uma necessidade. Eu comecei a dar aula com 2 anos de capoeira, rapaz, em Fortaleza. Não era que eu queria ser, não. Não existia, eram foi a necessidade. Focos, era a necessidade. A gente treinava numa quadra na igreja, um grupo de amigos, depois na praia, na igreja, naquela quadra, depois da pelada, né, do futebol. Aí eu disse assim, pô, vamos se organizar. E fomos para uma sala pequena no Centro Cultural. E como eu tinha tomado iniciativa, eu e um primo meu, que ele hoje é capoeirista, ainda, então a gente começou a dar aula, mas eu administrei mais que ele, porque ele gostava muito de jogar. A pegada dele era jogar. Claro que ele dava aula, mas ele gostava de jogar. Então ali começou a minha organização. Eu não era mestre, eu não me intitulava mestre, eu não me intitulava professor. Eu era simplesmente um líder que organizei um grupo e comecei a dar aula. E assim eu fui me fazendo. Sim. Tá entendendo? É a construção da época se fez necessário. Eu fiz esse parâmetro para as pessoas fazerem um link, né? Depois de todas essas coisas de acerto e erro, teve um momento que eu tive uma entrevista com o mestre burguês, que ele falou, eu recebi o título de mestre, mas eu nem sabia que era ser mestre, que foi construído hoje, eu sei que é mestre, o que é ser um mestre. E vocês vão... Tudo que a gente tem hoje, tudo que vocês tiveram na época de vocês, foi a construção de alguém antes de vocês, né? Que construiu até chegar em vocês. E foi uma construção muito difícil. O que vocês fizeram também, de sair do país e para levar a capoeira para o mundo e trazer todo esse respaldo que a gente tem hoje.
Muita gente não fala que foi o mestre Sérgio que contribuiu com um artigo dele para se tornar a capoeira um bem material da humanidade, né? As pessoas não comentam sobre isso. E hoje o Grupo Mas, Senzala, mas a gente tem que ver o seguinte, cara. O Grupo Senzala é uma das maiores referências da capoeira no Brasil, cara. A nível de sim, organização, sabe? Nos anos 60, eles já tinham uma organização, a ginástica calistênica, a repetição dos golpes, que antigamente não se treinava. Se a gente for observar e pesquisar, o Grupo Senzala, por exemplo, eles são os criadores da corda vermelha. 70% dos capoeiristas formados mestre em vários grupos usam que corda? A vermelha. Tem gente que sim, não sabe nem a origem. Entendeu? sim, Então imagine a influência que o Grupo Senzala tem. Só que eles não falam, eles são pessoas, os mestres mais velhos, os mais antigos, eu conheço todos eles, são meus amigos. Eles não vão para a rede social e chegar, que nós somos o criador da corda vermelha, não sei o quê. Eles não estão nem aí para isso, sabe? Entendeu? De fazer a defesa da própria referência que eles são. A sim, calça de elanca foi o Grupo Senzala, cara. sim, Foi o Grupo Senzala. Você está entendendo? A ginástica, a repetição dos golpes, aquela organização que hoje tem, foi o Grupo Senzala. E outras coisas, sabe, que o Grupo Senzala influenciou a foi capoeira no extremamente mundo. importante. Foi um marco Claro, também. Da claro, mesma estou forma, falando esse Bimbo do... Pastinha, Senzala Pois também. é, exatamente, claro. Eu estou falando do Grupo Senzala, porque a gente tocou no nome do Grupo Senzala aqui, e eu vim do Grupo Senzala e eu tenho maior gratidão, sabe, por ter Foi um passado marco. naquela... Eu tenho maior gratidão e orgulho de ter passado naquela escola. Ainda me sinto senzaleiro, com Todo certeza. mundo que coloca um abadá de elanca tem que agradecer o Tem que Senzala. agradecer a Senzala. Tem que agradecer a Senzala. Mestre, Entendeu? eu quero te agradecer muito. Antes da gente Obrigado a terminar, você. tem uma pergunta aqui do mestre Muralha. É barra pesada, hein, mestre? Diga. Ele fala assim: queria fazer uma pergunta. Como vamos buscar a ancestralidade se os mestres mais antigos não estão defendendo, nem falando nada sobre o que está acontecendo hoje na capoeira? Então não seria, então seria assim, nossos heróis não salvam a gente, compreende? Se puder entrar para explicar melhor essa minha pergunta. Vê se você conseguiu entender? Repete aí de novo. Como. Pelo que eu entendi, por que que os mestres mais antigos, né, ele como um mestre mais novo, né, como ele pode defender essa ancestralidade, colocar em pauta, se os mestres mais antigos não falam nada quando acontecem aberrações, né, como essa Mestre do Muralha. Mestre Muralha, eu te compreendo perfeitamente as pessoas elas se ausentarem no momento que a capoeira precisa delas, da ancestralidade. Infelizmente isso acontece. Eu respondo só por mim, eu não sou tão antigo assim, né? Mas do que a geração que está acima, tem acho que 4 gerações acima de mim. E infelizmente acontece a falta da defesa em relação a tudo isso aí que você está falando. Eu até em parte concordo com você, mas fazer o quê? Fazer o quê? mestre, muito obrigado, beijo no Obrigado a você. coração, Outro grande obrigado, cavalo. E valeu mais uma vez. Eu gostei muito dessa live. obrigado a todo mundo que está assistindo, todo mundo que participou, mestre, até terça-feira que vem, Se Deus e vamos quiser. achar um. Tamo junto. Tomara que não apareça nenhum mestre aí fazendo que essa formatura foi num churrasco. Estou pensando em fazer a minha numa pizzaria ou numa sorveteria, mestre. É isso. Obrigado a todos os internautas aí. Um abraço a todos eles aí. A todos vocês. Obrigado mais uma vez. E vamos para frente. É isso mesmo. Um abraço. Grande cavalo. Até Achei, breve. mestre. Valeu. Obrigado, meu amigo. Até mais.